Ok, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um momento muito especial de estudo da Palavra de Deus. Se nós evidenciarmos o ministério de Jesus, nós vamos descobrir que Jesus dedicou 70% do seu ministério ao ensino. 70% do seu ministério, Jesus dedicou ao ensino, porque ele via a importância de ensinar, de orientar, de capacitar as pessoas. Primeiro, os princípios básicos da educação cristã seria a conversão a Cristo, a integração ao corpo de Cristo, o discipulado, o amadurecimento cristão, o serviço cristão, a formação do lar, a educação dos filhos, a estabilidade da família, o despertar a igreja para orientá-la, capacitá-la, participar da vida social, testemunhar ao mundo e influenciar o mundo. Eu não sei se vocês perceberam, mas o testemunhar ao mundo e influenciar ao mundo são uma das últimas etapas desse envolvimento dentro do conhecimento da palavra de Deus. Olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula que a FATAR disponibiliza exclusivamente para você. Conheça também o nosso curso avançado em teologia, contendo 28 módulos preparados ao longo de 35 anos, oferecendo conteúdo didático, amplo e conclusivo. Oferecendo a você, aluno, oferecendo a você, leitor, oferecendo a você, estudante de teologia, o melhor que o mercado pode oferecer. Acesse o link e adquira o nosso curso avançado em teologia com valor acessível. FATAD e você fazendo acontecer. O que é educação cristã? E o que envolve uma educação cristã? Como que ela pode ser desenvolvida, né? Quando nós olhamos o que é a educação cristã, nós definiríamos a educação cristã como sendo processo e comunicação de conhecimentos e de treinamento dos dons naturais de uma pessoa que se baseia nos seguintes fatos. Primeiro, desde criança, o ser humano sofre muitas e variadas influências com maior ou menor intensidade de pressão sobre o seu pensamento e sobre o seu comportamento. Ou seja, os judeus, eu disse na aula passada, que a primeira e mais importante preocupação do judeu para com o seu filho é que o seu filho tenha o conhecimento e uma educação fundamental. Aonde? No lar, na família. Eu disse na aula passada que é impossível um judeu ser analfabeto, porque ele aprende as primeiras letras, eu citei Timóteo, ele aprende as primeiras letras dentro de casa. A primeira infância, os primeiros ensinamentos, a primeira alfabetização era desenvolvida dentro de casa. Por quê? Ele aprendia a ler no hebraico e na Torá. Então essas primeiras palavras, esses primeiros ensinamentos, essas primeiras instruções, elas eram feitas no lar, dentro de casa. E o judeu entendia que desde criança o ser humano sofre essas influências. E se eu treinar, preparar o meu filho dentro de casa, ensinando com a influência do lar, eu disse aqui, olha, conversão a Cristo, integração, discipulado, amadurecimento, serviço cristão, formação do lar, educação dos filhos, estabilidade da família, despertar a igreja. Dentro dessas características, eu vejo uma coisa fundamental e essencial, que é a base da família, a base da formação da criança no
modus vivendo, ou no sentido comportamental exemplar do pai e da mãe dentro de casa. Porque ele vai sofrer essas influências do mundo. E nós não podemos permitir que seja o mundo a educar os nossos filhos. Nós não podemos permitir que seja o colégio secular que vai educar os nossos filhos. Não. Esta educação, ela vai ser formada dentro do lar, dentro da família, no seio da família. Esta é a importância disso. O meu filho vai aprender alguns princípios seculares lá do colégio, mas o princípio de servir a Deus, o princípio da honestidade, o princípio da veracidade, o princípio do caráter, o princípio da personalidade é lá em casa, é lá no lar. É lá que ele vai receber estas coisas. Então aí é o fundamento. O homem não é um ser neutro. Ele deve, portanto, ser submetido à correção, à disciplina e formação. Romanos capítulo 3, o verso 23, deixa eu ver se eu consigo ler aqui para os irmãos. Romanos capítulo 3 e o verso de número 23. Ele diz assim, vamos lá ver isso. O que ele está falando aqui? Ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando eu olho esta evidência aqui, e no 3 e 10 também ele fala sobre isso, ele diz assim, olha, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí ele chama a minha responsabilidade desse princípio de que o homem não é neutro. Ele deve ser submetido a um ensinamento, a uma disciplina, a um conhecimento da sua primeira situação, que é uma situação de decadência, de fracasso, mas que em Cristo Jesus ele pode ser restaurado e viver uma vida. Então, em casa, eu transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, eu começo a evidenciar uma realidade de vida. Essa realidade de vida vai influenciar as pessoas que estão vivendo ao redor da minha pessoa. Porque eles vão olhar para mim e vão ver o meu exemplo. E o exemplo fala mais do que 1000 palavras. O exemplo fala mais do que 1000 palavras. Então, quando nós olhamos esse princípio, nós sabemos que Deus criou o homem para servi-lo. E se Deus criou o homem para servi-lo, não vai ser a igreja que vai demonstrar isso. É lá na nossa casa que nós vamos ter o culto doméstico, nós vamos ter as reuniões familiares, nós vamos ter o envolvimento familiar, aonde é o melhor ensino, que na igreja nós recebemos a orientação, a instrução, o preparo e levamos isso para casa. E depois trazemos de casa para a igreja. E aí nós entendemos que o homem também é um ser religioso. Então, veja bem, primeiro eu falei do estado neutro do homem e da sua necessidade. Segundo eu falei que Deus criou o homem para servi-lo. Terceiro eu falei que o homem é um ser religioso. Agora eu falo sobre o ensino secular. Porque o ensino secular sempre traz uma dosagem de filosofias, ideias ateístas que comprometem a fé e a estrutura da nossa família, dos nossos filhos. Ou seja, eu disse na aula passada o quanto falhamos, o quanto fracassamos, o quanto tivemos problemas
com as ideias ateístas que foram infiltradas nas escolas, nas universidades e trazendo dificuldade enorme para os nossos filhos. Por quê? Se nós tivéssemos dado uma base fundamental da palavra de Deus a nossos filhos, eles não seriam absorvidos pelas doutrinas ateístas e mundanas que os colégios absorveram com a ideologia de gênero, por exemplo. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A massificação é um princípio do ateísmo. A massificação é um princípio do ateísmo. O que é a massificação? De manhã, de tarde e de noite, 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 infiltrando estas ideias. Elas começam a virar verdades. Elas começam a virar verdades. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, vocês lembram que eu li na aula passada? O que estava escrito lá? Deuteronômio, capítulo 6 e o verso de número 5. Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidinho para ler, só para a gente ter esta ideia. Eu falei isso para vocês. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Processo de massificação que o socialismo adotou para influenciar os nossos filhos era a massificação. Pá, pá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eles começaram a ficar balanceados com essas filosofias. Mas se nós tivéssemos como determina a palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite, ensinando os nossos filhos o caminho em que deve andar, até quando crescer, não se desviará dele. Esse não é o papel da igreja, esse é o papel da família. O papel da igreja é fazer uma reciclagem e renovar as informações. Fortalecer as estruturas espirituais. Aí aonde que isso começa? Dentro de casa. Depois aonde? No colégio. É lá que ele vai ser formado. E aí nós teríamos que ter as bases cristãs fundamentais nos colégios. Que parece que até o ensino religioso foi tirado. A filha do Billy Graham, quando aconteceu o 11 de setembro, ela fez uma mensagem muito forte. O David Wilkerson também fez uma mensagem muito poderosa, muito forte. Depois de 11 de setembro, quando houve aquela catástrofe derrubando as torres gêmeas, aquilo era um monumento extraordinário. Deus me deu a oportunidade de subir aquelas torres, de ver o mundo lá de cima, acima das nuvens, coisa impressionante. E a filha do Billy Graham, ela fez uma mensagem, pregou na TV, pregou para todos os Estados Unidos, disse o resultado do que está acontecendo aqui, de estarmos desapercebidos, de estarmos fora, é que vocês tiraram o evangelho do colégio. Vocês tiraram o ensinamento da palavra de Deus do colégio. Agora nós estamos vivendo esta imoralidade, essa tristeza que nós estamos vivendo, nossos filhos perdidos, porque vocês tiraram a palavra de Deus do evangelho, das escolas. Os Estados Unidos, por tradição, é uma nação protestante. Ela foi criada com base no protestantismo de uma turma que saiu da Inglaterra e que vieram para os Estados Unidos, uma história longa.
e é uma nação nova, mas foi criada em bases fundamentais do protestantismo, da palavra de Deus. E o David Wilson disse, nada do que aconteceu só aconteceu porque faltou o princípio da observância da palavra de Deus. Hoje, se nós temos essa horrível situação, quando temos um carnaval dos afrontas a Cristo, dos afrontas à religião, dos afronta a todo mundo, eles podem falar tudo, mas se nós abrirmos a boca e falarmos qualquer coisa, eles dizem que é homofobia, diz que é homofobia. Eles podem falar tudo, mas nós não podemos pregar, porque nós recuamos e permitimos que essa turma crescesse e se fortalecesse nas bases fundamentais. Aonde são as bases fundamentais? Karl Marx dizia, não se ganha uma nação com guerra, se ganha uma nação com a estrutura do ensinamento. Vamos lá para os colégios, lá nós pegamos as crianças, lá nós pegamos os adolescentes, lá nós pegamos os jovens, lá nós pegamos os adultos e alicerçamos eles naquilo que nós queremos que eles sejam. Eu estou tentando lembrar o nome do mestre, fugiu agora. Ele disse, me dê uma criança com 3 anos de idade e eu entrego ela para você do que você quiser que ela seja. Vou repetir isso para você. Eu estou tentando lembrar, já eu lembro. Eu tinha anotado isso aqui. Ele disse, me entregue uma criança de 3 anos de idade e eu te entrego ela aos 15 anos de idade com o que você quer que ela seja. Olha a força desta declaração. Me entregue uma criança de 3 anos de idade e eu te devolvo ela aos 15 anos com o que você quer que ela seja. Que ela seja um grande homem, eu a torno um grande homem. Que ela seja um grande bandido, eu te entrego ela como um grande bandido. Que ela seja um incrédulo, eu te entrego ela como um incrédulo. Que ela seja um religioso, eu te entrego ela como um religioso. Porque é o doutrinamento, é o ensinamento da massificação. Não cesse de falar do livro desta lei, foi a instrução que Deus deu para Josué ao substituir Moisés. Ele disse, a instrução desta lei te fará prosperar este povo e herdar a promessa de Deus e conquistar Canaã. Então, dentro desses princípios, querido, nós entendemos que, longe de estar descansado, Satanás se tem ocupado em colorir com religiosidade falsa todos os dados e fatos supostamente objetivos que nos são transmitidos pelas escolas seculares e, infelizmente, pela maioria das escolas evangélicas que ainda não possuem conceito adequado do que seja educação cristã. Educação cristã verdadeira está dentro desta definição. Não é aquela que simplesmente insere a Bíblia no currículo, mas aqui estuda todas as disciplinas, apresentando-as como procedente de Deus. A educação cristã verdadeira mostra o entrelaçamento dessas disciplinas entre si e a harmonia reinante em um universo criado e dirigido por Deus e os propósitos de Deus na história. Desta forma generalizada, todo educador reconhecerá necessidade de integração na educação e representará as diferentes disciplinas como fatias que compõem um único bolo. Embora, obviamente, seja uma proposta curricular,
mas deve ter a forma adequada. A Bíblia deve ser estudada como base de todas as disciplinas e deve ser o tempero de todo o bolo. Pois, caso contrário, se tem a Bíblia como pretexto. Aí entra o ministério educacional da igreja. Quais são os princípios do ministério educacional da igreja? Ou seja, a importância do ensino bíblico não é optativa. Deixa eu repetir isto para você. O ensino bíblico não é optativo, e sim imperativo na igreja. Nós trocamos esse princípio fundamental do ensino, da formação de discípulos, da orientação, da instrução, da rigidez, da segurança, da proposta para o cristianismo por movimentos. Por movimentos. A igreja tinha que ser treinada para que ela viesse em todo o culto de ensino, que pode ser o culto da quarta-feira e o culto de domingo. O culto de domingo deveria ser transformado num culto de ensino e não num culto de movimentação, de pregação. Por que diferenciar o culto do domingo do culto da terça-feira ou da quarta-feira de ensino? Por que diferenciar isso? Porque tem descrente. Tem nada, nem isso a gente leva para a igreja, tem nada. Nós deveríamos aproveitar o culto de domingo, que os crentes estão lá e palavra neles, Bíblia neles, ensino bíblico neles. Gostou, fica. Não gostou, o caminho da porta está ali. Mas ficar aqui tem que ser disciplinado, orientado, doutrinado e viver a essência da palavra de Deus. Por quê? O ensino bíblico básico a saber é conduzir o crente em Cristo a atingir a vida cristã completa e orientá-los nas decisões da vida através da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro ensino. É conduzir o crente a essas verdades fundamentais, a esses princípios fundamentais, a essa essência. É criar uma consciência de Deus, levando o crente, o cristão, a uma relação e experiência real com Deus. Eu não posso ser novamente um sumo sacerdote que crio dependência das pessoas comigo. Eu tenho que levar as pessoas a uma autonomia espiritual em que elas mesmas agora têm que saber, porque Cristo rasgou o véu, ele entrou na presença de Deus, não tem mais véu que separa, e o véu que separava foi rompido. Cristo, o sumo sacerdote, entrou, rasgou o véu, abriu a porta para você entrar. E é para você entrar e ter experiências com Deus através do conhecimento da palavra de Deus. Aonde que isso é realizado? É na igreja que é realizado. É no lar cristão. Eu aprendo na igreja, levo para casa e coloco em prática em casa. Às vezes é duro essa palavra, né? Eu não estou aqui para brincar com os irmãos. Eu estou aqui para falar aos irmãos a respeito da palavra de Deus. E quando eu olho essas evidências, essas características, essas coisas, eu preciso entender esse princípio da palavra de Deus. Para eu entender estas coisas, eu preciso estar evidenciando a verdadeira palavra. E para evidenciar a verdadeira palavra, eu tenho que viver esta palavra. Criar uma consciência de Deus, levando o crente a uma relação e experiência real com Deus. Eu quero ver se ainda hoje dá para falar sobre o professor da escola dominical. Vou tentar falar ainda hoje.
Terceiro, capacitar o crente a participar adequadamente da igreja como corpo vivo e ativo de Cristo na terra, possibilitando-o a servir ao reino de Deus com lealdade e eficiência. Esse é o ministério educacional da igreja. Esse é o ministério educacional da igreja. Aqui, ó, formando discipulado, formando o discipulado. Esse é o verdadeiro ministério da igreja. E eu preciso ter esse entendimento, eu preciso de ter esse conhecimento para saber como é que isto funciona. Para que eu possa evidenciar isto na minha vida, no meu ministério. Eu vou tentar colorir aqui com essa caneta vermelha aqui, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver se vai dar para pegar isto aqui. Isso aqui, ó, discipulado e amadurecimento cristão. Não deu para pegar. Então vamos lá, vamos seguindo. Quando eu olho a essência disso, eu vejo que a igreja tem uma missão educacional. Qual que é a missão educacional da igreja? Fazer discípulos, criar discípulos, criar pessoas fortificadas na fé, criar pessoas com conhecimento da palavra de Deus, criar pessoas que se envolvam na palavra. O ministério educacional não é um apêndice à igreja, e sim uma parte integral da vida da igreja. Ele não é optativo, ele é imperativo. Ele não é optativo, ele é imperativo. Vou repetir isto. O ministério educacional não é um apêndice à igreja, ou seja, um departamento da igreja, e sim uma parte integral da vida da igreja. Não é optativo e imperativo. Deixa eu dizer, vou olhar bem para vocês, bem pertinho aqui. Nós deveríamos investir, escute isso aí, você está sentado, você é crente, você é firme, você tem convicção da sua fé em Cristo Jesus, você tem convicção da responsabilidade da igreja, qual é a missão da igreja, por que Jesus fundou a sua igreja. E ele disse, vocês vão, fiquem lá em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Isso depois de 3 anos de passar pela instrução de ensino de Jesus e a parte prática, ensino teórico e ensino prático. 3 anos. Jesus se preocupou em formar esses discípulos. 3 anos. Ele formando esses discípulos. Depois ele disse, vocês vão para lá agora, porque falta um pequeno adendo aí a vocês, que é o Espírito Santo que vai dar para vocês autoridade, graça, poder, comunhão e habilitá-los a viver esta essência de tudo que eu ensinei para vocês. Eu disse na aula passada que a primeira responsabilidade da igreja é a conversão a Cristo. Segundo, a integração ao corpo de Cristo. E terceiro, o discipulado. Vem junto com o amadurecimento cristão, para depois o serviço. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. A parte mais importante da igreja, onde a igreja deveria
investir totalmente todos os seus recursos. Não é para mandar missionário. Ela primeiro tem que formar o missionário aqui na igreja, com a visão da igreja, com a visão da obra, com a visão do reino, com o coração ardente, mas ele tem que ficar em Jerusalém, ser formado, preparado para depois ir. A igreja deveria investir 100% do seu tempo, da sua responsabilidade no ensino, não só na escola dominical. O tempo é muito pequeno da escola dominical. É 55 minutos e às vezes o professor nem prepara a lição, nem lê a lição, nem lê a Bíblia, nem lê a revista, nem nada. E vai para lá para encher linguiça, ficar conversando potoca. Desiste disso, irmão. Se você não tem preparo, se você não se envolve com isso, para que você quer ficar na frente de uma classe da escola dominical? Pelo amor de Deus! Isso pode lhe custar a salvação. É negligência, é falta de responsabilidade. Esse é o mais importante ministério da igreja, o ministério do ensino. Ele é o mais importante em todos os aspectos, é formar discípulos, é formar pessoas na estrutura da palavra de Deus. Esse deve ser o comprometimento da igreja. Até beber um pouquinho de água, fica às vezes. Aí vocês, irmão, vocês estão escandalizados aí de imaginar que um professor pode ir para uma escola dominical e diz: eu não tive tempo de preparar a lição, eu não tive tempo de ler a Bíblia, eu não tive tempo nem de estudar a lição, e ele chega lá e fica lá lendo a revista. Ô meu irmão, ler a revista provavelmente, os crentes fizeram o culto doméstico e leram aquilo lá, segunda-feira, leitura de fulano de tal e fulano de tal, aplicações. Aquilo ali foi criado para a gente fazer o culto doméstico. Todos os dias ler a Bíblia, do que está escrito lá na revista, e fazer aquela sequência, e orar junto com a família. Aquilo ali a gente faz a leitura em casa. Não preciso de ir para a igreja para ficar alguém lendo a revista para mim. O Ministério Educacional da igreja não é um apêndice à igreja, não é um departamento da igreja. É uma parte integral da vida da igreja. Ele não é optativo, ele é imperativo. As necessidades espirituais das pessoas não podem ser plenamente satisfeitas sem a instrução e o treinamento cristão. Eu vou repetir isso de novo. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Deuteronômio diz: fala de manhã, fala de tarde, fala à noite, ao dormir, ao acordar, ao levantar. Você vai estar falando o quê? A palavra de Deus. Eu acho que é Esdras 7:10. Eu até li isso para vocês na aula passada, me parece. Eu acho que eu li. Esdras 7:10. Vamos lá. Na próxima aula eu quero ver se eu jogo já com o tablet aqui. Eu jogo já o versículo que eu vou ler na tela para vocês. A gente está melhorando cada dia. Sempre melhorando, 7:10. Cada dia. Deus vai nos dando graça e vai nos ajudando. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que é que ele fez? Outra versão diz, ele dispôs o coração. Aqui diz, nessa versão, que ele preparou o seu coração. Ou seja, o propósito dele era buscar a lei de Deus. Buscar a lei de Deus para viver, experimentar é viver. Ele disse: eu não posso ensinar o que eu não experimentei. Eu não posso ensinar o que eu não sei, o que eu não aprendi, o que eu não vivi. Eu não posso. Então ele viu que estava fracassando como mestre, como escriba
em Israel, na volta do cativeiro, ele falava e o povo não obedecia. Ele falava e o povo ouvia e ia para casa. Ouvia o Esdras, ouvia, ia para casa. Ouvia, ia para casa. Ele disse, alguma coisa está errada. Então ele disse, eu vou buscar a lei do Senhor e vou viver esta lei. Eu vou experimentar. Então primeiro ele buscou. O que é buscar? É o que você está fazendo aqui hoje. Estudando, buscando conhecimento, o aperfeiçoamento. Depois você vai experimentar esse negócio. Isso funciona? Funciona. Aí você passa para as pessoas. É assim o processo. A FATAD agradece por você ter permanecido até o presente momento. Aproveite e conheça o nosso curso avançado em Teologia, com 28 apostilas preparadas especialmente para você que deseja estudar Teologia com compromisso e responsabilidade. Acesse o link e adquira o nosso curso avançado em Teologia. FATAD, há 35 anos formando obreiros e ensinando discípulos. Vem para a FATAD!